Gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Sou o pastor Alfredo, pastor da Rede Branca e pastor da juventude mais linda dessa Zona Sul inteira. Nossa juventude está aí com vida vitoriosa para servir a igreja. Não é um vida vitoriosa exclusivo para a juventude. Você que não é jovem, ou melhor, você que é jovem, mas já está em outra fase da vida, você pode fazer o Vida Vitoriosa. Somente servir. O serviço vai ser feito pela juventude. Nós, como juventude, queremos ter a honra de servir a nossa igreja. Então, se programe, faça o Vida Vitoriosa. Se você quiser ajudar também, para que um jovem esteja no Vida Vitoriosa, lá fora nós estamos vendendo as camisas da juventude. Todo o valor, todo o lucro dessas blusas serão destinados para o nosso Vida Vitoriosa. Quero pedir um favor, Fábio. Depois você só ajuda com esse ar que está aqui em cima de mim. Aí eu fico com frio, começa a me tremer e não consigo pregar direito. Aí os irmãos vão pensar que eu estou no reteté aqui, é um frio danado que eu estou. Gente, nós estamos na quarta mensagem, terceira? Enfim, nós estamos em mais uma mensagem da série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. Toda quarta-feira ela está sendo destinada a adorar, a celebrar o que o Senhor tem feito. E no momento da palavra, nós estamos buscando um entendimento maior sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje não vai ser diferente. Por isso que eu peço para que você pegue a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e você vá lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos lá. Efésios, capítulo 4. E nós vamos fazer um acordo. Você não vai fechar a sua Bíblia até a gente dar um amém e ir para casa. Deixa a Bíblia aberta aí que a gente vai ler bastante ela hoje. Tudo bem, Gi? Vamos lá. Nesse livro, ou melhor, nesse capítulo, Paulo, ele escreve e está escrevendo uma carta aos Efésios. Ele dedica o capítulo 4 e o início do capítulo 5 para um tema muito específico, que é a ética de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo está ensinando à igreja como ela deve se comportar e a respeito dos comportamentos, tais comportamentos que só são alcançados pela graça e por aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo ele é extremamente didático. Paulo ele se esforça para que os destinatários dessa carta venham a entendê-la completamente. E ele está escrevendo uma carta, e não é simplesmente uma carta teológica, difícil de se entender. Na verdade, é um manual de conduta cristã. O que Paulo está escrevendo é um guia prático de santidade e convivência no corpo de Cristo. Por isso que aí a gente vai ler aí, no versículo 1, diz o seguinte, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, Paulo está exortando àqueles que estão lendo para que ele andem de maneira digna, segundo a forma qual Jesus os chamou. E aí, em seguida, ele explica como essa dignidade se manifesta. A gente lê nos versículos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo o seguinte, o novo nascimento, que é pelo Espírito, deve gerar um novo comportamento. É sobre isso que Paulo está falando nesse capítulo. Não é apenas sobre crer que Cristo existe, mas é sobre refletir Cristo nas atitudes, nas palavras e nos relacionamentos. Mais à frente, ele vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Mas quero que você observe bem, o foco dos dons não é uma performance individual, e sim uma edificação coletiva. Você vai ler nos versículos 14
e no versículo 14 e no versículo 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados por qualquer vento de doutrina, mas que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, o ensino de Paulo, ele é claro. O Espírito Santo não o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas ele molda o nosso caráter e o nosso convívio. Então, a partir do momento em que eu nasço de novo, uma regeneração através do Espírito, existe um novo comportamento, que é o comportamento que reflete o Espírito que está em mim. E além desse comportamento, eu sou presenteado pelo Espírito com dons. E esses dons não são para que eu fique me exibindo e mostrando quão habilidoso eu sou, mas esse dom é para edificar o corpo, para que o corpo não seja mais como uma criança sendo levado para tudo quanto é ponto, para tudo quanto é lugar. Nós estamos como corpo, um edificando o outro, e aí sim, o Espírito vai moldando o nosso caráter e permitindo que a gente conviva em comunidade. A presença desse Espírito, ele transforma em você e em mim a maneira como falamos, a maneira como reagimos, como perdoamos e como tratamos uns aos outros. E então Paulo ele vai se aprofundar um pouco mais nesse ensino, chamando-nos a uma renovação de mente e o abandono da velha natureza. Você vai ler no mesmo capítulo, no versículo 22. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então é velho, você nasceu de novo. E serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Essa sequência de ensinamentos de Paulo, que ele fala sobre um nascer de novo, sobre caminhar de acordo com a vocação, sobre um novo comportamento, sobre dons que recebemos, sobre uma renovação de mente, toda essa sequência que Paulo está ensinando, ela vai culminar, ela vai terminar em uma advertência que ela é poderosa e ao mesmo tempo ela é sensível. E aí você vai ler no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui Paulo está encerrando esse capítulo, ele está dizendo, cuidado. Tomem muito cuidado. O modo que você vive pode ferir o coração do Espírito Santo de Deus que habita em você. E não é apenas uma exortação moral, não. O que Paulo está fazendo é o seguinte, está te chamando por uma consciência espiritual. Ele está dizendo o seguinte, você, meu amado, finge que eu sou Paulo. Você, meu amado, que está aí sentado me olhando, vocês foram selados, vocês foram marcados. Vocês foram adotados por Deus, então vivam de um modo que alegre o Espírito Santo, e não que entristeça o Espírito. E é nesse versículo, é a partir desse versículo, no versículo 30, vai ser o versículo que nós vamos nos concentrar hoje. E o tema da mensagem de hoje é esse, é basicamente esse versículo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E a partir desse versículo aqui, nós vamos entender 3 verdades que Paulo está trazendo para a igreja, tanto na época ele estava escrevendo aos Efésios, como para nós hoje. Deixa eu só beber um gole d'água aqui, que eu também pulei igual a vocês. A primeira verdade é sobre a relação do próximo e a comunhão do Espírito. Vocês vão entender. Antes de qualquer coisa, a gente precisa relembrar o que nós aprendemos lá na primeira mensagem sobre o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Nós nos relacionamos com o Espírito
como uma pessoa. O Espírito não é uma força, o Espírito não é uma energia, o Espírito não é um sentimento, ele é uma pessoa. E como qualquer pessoa, o Espírito sente, o Espírito se alegra e o Espírito se entristece. Então, Paulo, em Efésios capítulo 4, ele nos apresenta uma cartilha de comportamento cristão. E ele mostra que as nossas atitudes, se não seguirem essa cartilha, podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Perceba, Paulo fala no capítulo 4, quando ele diz sobre a mentira, sobre o furto, palavras torpes, ira, falta de perdão, as primeiras vítimas dessas atitudes que nós notamos são os próximos que estão ao nosso redor. Quando você fere alguém, quando você... Trazendo aqui, furta alguém, quando você mente para alguém, a primeira vítima que você olha é essa pessoa, que está à sua frente. Por quê? Porque nós somos seres que vivemos em comunidade. E numa vida em comunidade, o pecado individual, ele causa um prejuízo coletivo. Você não está só se ferindo por conta do seu pecado. Você está ferindo o próximo. Se um membro do corpo ele está sujo, todo o corpo ele está manchado. Então, num comportamento errado, eu estou ferindo a minha relação com o próximo e também entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas como que isso funciona, pastor? Simples. Simples. Pensa num jogo de futebol. Aquele time aí que todo mundo veste aí. Que tal de Flamengo aí? Que Deus abençoe os flamenguistas. Que sejam regenerados pelo Espírito. Num jogo de futebol, você está assistindo lá o jogo do Flamengo. Aí vem lá um zagueiro lá do Flamengo e ele comete uma falta. Ele vai tomar uma punição, um cartão amarelo. E aí ele comete a segunda falta, ele vai tomar outra punição. Pimba, o segundo amarelo. Para quem não sabe, tomou o segundo amarelo, cartão vermelho. O cara está expulso. Ele expulso, ele além de prejudicar ele mesmo, ele está prejudicando o time todo. Então não existe um pecado, não existe uma falha apenas individual. A falha ela é coletiva. Eu tomei um cartão vermelho de Deus, todo o meu time é prejudicado. Pensa numa empresa. Pensa numa empresa. Final do ano. Quem é CLT aqui já está como? Lá vem o meu 13º. Aleluia. Vou comprar aquele tender, o Chester, vou convidar o pastor, a gente vai aqui, né? Um churrasquinho, comprar aquela picanha que não comeu o ano inteiro. Mas aí sabe o que acontece? Vem um irmãozinho lá do financeiro e erra um número. Aquele erro do irmãozinho do financeiro pega a empresa toda. O irmãozinho do financeiro vacilou com ele, vacilou com a empresa, logo o chefe dele também não está feliz com ele. O erro ele não é individual, o erro é coletivo. Você, meu amado, selado pelo Espírito Santo de Deus, cristão, quando você vacila, é o nome de todo o povo de Deus que está atingido, que foi atingido. Não existe um pecado individual. Toda vez que vacilamos, toda vez que nos sujamos com o pecado, não é só um membro que está sujo. Todo o corpo. Todo o corpo. Mas ainda há algo mais profundo. Quando ferimos o próximo, é que às vezes a gente esquece. Mas é isso que Paulo está lembrando. Entristecemos também o Espírito Santo que habita em nós. Às vezes a gente esquece que o irmãozinho que está do nosso lado é filho do mesmo pai. A gente esquece que o irmãozinho que está do nosso lado tem dentro dele o mesmo Espírito. O Espírito que é o elo e que nos faz ser comunidade. Então, toda vez que furtamos, não perdoamos, falamos mal,
olhamos de cara feia. Não, o pecado é só meu. Não, filho, não é só seu, é do corpo, e você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. É muito mais sério do que a gente pensava. A forma como eu me relaciono com o meu irmão revela e afeta diretamente a minha comunhão com o Espírito Santo. Paulo está nos mostrando que as nossas atitudes sempre caminham em duas direções espirituais. Os seus atos, o seu comportamento, assim como o meu, só tem duas direções. Ou nós cooperamos com o Espírito, ou nós resistimos ao Espírito. E toda vez que resistimos ao Espírito, nós o entristecemos. Pastor, o que significa resistir ao Espírito? Resistir ao Espírito significa viver de modo contrário àquele que habita em nós. Se somos cristãos, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. O selo é a marca da nossa identidade. O selo é a garantia da nossa herança. Logo, viver de forma incoerente a esse selo é resistir à obra do Espírito que habita em nós. E quanto mais resistimos, mais insensíveis nos tornamos. Entristecer o Espírito é ignorar suas instruções, é endurecer o coração, é deixar de ouvir a sua voz, é não viver de modo digno da vocação que recebemos em Cristo Jesus. Entristecer já entendemos, mas e agora? Como é que a gente faz para alegar o Espírito vivendo em comunhão com Ele? Primeiro, peça para o Espírito Santo de Deus que te mostre quem você precisa perdoar. Se possível, peça agora. O Espírito Santo te dá rapidinho. Ó. Você esqueceu, mas ele não. Porque o perdão, ele é a ponte da comunhão. Não há como caminhar cheio do Espírito enquanto a mágoa é escondida no coração. Nós precisamos perdoar. E perdoar não é sinal de fraqueza. Perdoar não é se colocar diante do outro. Olha, às vezes a gente tem que pedir perdão até quando a gente está certo. Você já fez isso? Gente, eu já fiz isso. Eu ouvia tanto, eu falei, vou me desafiar. Eu sei que eu estou certo, o vacilo não é meu, mas eu vou lá pedir perdão, porque eu não quero que fique dentro do meu coração essa mágoa. Pedir perdão. Agora eu amo essa pessoa. Quer dizer, eu já amava. Amo mais ainda. E não foi um sinal de fraqueza, foi um sinal de maturidade, foi um sinal de libertação. Então, se queremos alegrar o Espírito e viver segundo a vocação, nós precisamos pedir perdão. Segunda atitude, avalie se há atitudes suas que tenham ferido o corpo. O corpo. Pastor, você está me... Não, amado, calma. Calma. Às vezes é num contexto de célula. Às vezes foi uma atitude sua aí fora que as pessoas sabiam que você era crente e você não refletiu ali o Cristo que habitava em você e você feriu o corpo. Pastor, mas isso tem que ser um peso. Não, amado, é só pedir perdão. Se algo que você tem feito e você entendeu que prejudicou o corpo, se arrependa. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te chamando de volta à comunhão com o corpo. É simples. Alimente-se da sua sensibilidade espiritual. O que é isso, pastor? É orar antes de agir. Ora. Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Senhor, quer que eu faça isso agora? Espírito Santo de Deus, é hora de eu me mudar. Espírito Santo de Deus, é hora de eu me mudar de emprego. Espírito Santo de Deus, estou a caminho de uma conversa, ou vai culminar num casamento, ou eu estou solteiro de novo. O que eu devo fazer? Peça ao Espírito Santo de Deus. Ele está doido para falar com você. Precisamos nos alimentar dessa sensibilidade espiritual. E sabe uma outra forma de alegrar o Espírito Santo de Deus? É servir alguém.
Bota aí na tua agenda, essa semana eu vou servir alguém. Não, pastor, já sirvo na igreja. Amém, meu irmão. Você está a anos-luz de um monte de gente que lá fora diz que é cristão. Mas eu quero te convidar a fazer além disso. Sabe quando você está no... Gente, sabe quando você está no mercado? Você vê... Isso normalmente é homem, né? Homem que é tudo enrolado no mercado. Você vê o homem todo enrolado no mercado. Aí você finge que não, vou tocar minha vida, vou fingir que não vi, vou-me embora, que senão meu feijão está no fogo, vai atrasar. Não, gente, para e ajuda. Mas, pastor, é algo tão simples, sim, e se começa do simples. Se queremos alegrar o Espírito Santo de Deus, nós precisamos usar os nossos dons para edificar o corpo. Qual é o dom que você tem? Não, pastor, eu sou um mestre. Então você vai fazer o seguinte, quando você estiver lá fora, ensina alguém sobre Jesus. Fala sobre Jesus com essa pessoa. Não, eu tenho um dom de generosidade. Então seja generoso com alguém. Coloca isso como uma tarefa, quase que uma obrigação semanal sua. Eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. E eu tenho convicção bíblica de que se você fizer qualquer um desses atos, você está alegrando o Espírito Santo de Deus. Desde um perdão, um arrependimento, um servir ao próximo, nós estamos zelando pela comunhão e pela saúde do corpo de Deus. Então, meu amado, ao sair daqui, saia convicto. Vou sair daqui para agir e vou agir de acordo com a liberdade que eu conquistei, aliás, que me foi dada pelo Espírito Santo de Deus, e eu vou alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Se você levantar todos os dias da sua vida com esse objetivo de alegrar o Espírito Santo de Deus, a sua vida muda completamente. Você quer que fique melhor? Se você todos os dias levantar da sua cama, disposto a alegrar o Espírito Santo de Deus, a vida das pessoas ao teu redor vai mudar completamente. Porque da mesma forma que um erro prejudica o todo, alegrar o Espírito Santo de Deus edifica o todo. A segunda verdade que nós temos sobre o Espírito Santo de Deus: a segurança no Espírito. Nos tempos antigos, o selo era uma marca de garantia. Sabe quando você recebe o teu lanche do iFood, aí vem aquela linha costuradinha ali do lanche, você percebe, não, ninguém mexeu no meu lanche, ninguém comeu minha batata, ninguém tomou meu refrigerante, nem morderam meu Big Mac. Há anos atrás, era um selo, era uma cera quente, um anel na mão do monarca, e ele imprensava aquilo ali. E quando o selo ele estava ali intacto, era sinal de que aquilo ali não foi violado. Mas se algo chegasse na sua mão, uma carta, e tivesse um selinho quebrado, não, olha só, isso aqui foi violado, isso aqui, ou talvez seja falso, isso aqui não vale de nada. E Paulo está fazendo o seguinte, como ele é muito didático, ele está explicando aos Efésios que o Espírito Santo é um selo de Deus sobre nós. É uma marca de pertencimento e segurança eterna. Aí ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o dia da redenção. Em outras palavras, o selo do Espírito é um sinal visível de uma realidade invisível. O selo do Espírito Santo de Deus é um sinal visível de uma realidade invisível. É um sinal que diz o seguinte para você, ó, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, então você pertence ao rei. Você pertence ao rei. A marca do rei está em você. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus, então você faz parte da família do rei. Você foi adotado, você é um filho amado, a sua dignidade foi restaurada porque você tem uma marca do Espírito Santo de Deus. Se há o selo do Espírito Santo em nós,
há uma certeza de que nós estamos guardados até o dia da redenção. Olha como o Senhor é bom. Mesmo quando entristecemos o Espírito com as nossas atitudes, o selo, ele permanece. A comunhão, ela pode ser afetada, mas a salvação, ela não é perdida. O selo, ele não depende do seu e nem do meu desempenho. O selo que nos marca, o selo que nos diz que somos filhos amados, não depende da minha e nem da sua performance, depende apenas da fidelidade de Deus. O Espírito, hoje, ele age de uma forma diferente do que no Antigo Testamento. E é por isso que Paulo, ele está deixando isso claro a essa igreja. O Espírito no Antigo Testamento era um Espírito que vinha sobre o povo, tinha uma ação e ele saía. Ele não habitava nas pessoas. Enquanto antes o Espírito ele se manifestava pontualmente, por exemplo, no livro de Juízes, você vai ver o Espírito se manifestando pontualmente nos juízes, nos profetas, em alguns outros momentos específicos na Bíblia. Agora o Espírito permanece em cada filho e filha de Deus. Hoje nós vivemos a promessa que está em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, vivemos uma geração marcada com uma segurança. Mas da mesma forma que Paulo ele está explicando a esse povo, dizendo, olha, o Espírito ele não se manifesta hoje como se manifestava antigamente. Não é a mesma história que você leu sobre os juízes, não é a mesma história que você leu sobre Sansão, não é um pecado e acabou, o Espírito vai embora. Não, você vai entristecer o Espírito, mas você foi selado, ele continua em você. Só que atualmente o nosso medo permanece o mesmo. Ainda temos medo, ainda vivemos uma crise de confiança. Essa crise de confiança é por conta dos nossos relacionamentos. Vamos falar nossos, eu digo como seres humanos e não como igreja, mas um relacionamento que é fluido, um relacionamento que é descartável, um relacionamento que muda de acordo com o vento. Os relacionamentos hoje, eles são frágeis. São baseados na conveniência, são baseados na utilidade, são baseados em performance emocional. E essa mentalidade está contaminando a nossa fé. Hoje, muitos vivem uma fé sensorial. Sabe o que é isso? Fé sensorial? É o seguinte, o amado, ele está em casa, ele toma um banho, bota uma roupinha, bota um perfume, aí ele voa para a igreja porque vai ter o culto. Aí bota a Bíblia debaixo do braço, chega no culto, fica aqui 2 horas. O louvor louva, o irmão da intercessão intercede, o pastor prega, aí faz apelo, aí os irmãos se convertem, aí o irmãozinho chega em casa e fala, ué, eu não senti um arrepio. Se eu não senti um arrepio, se eu não chorei, se eu não senti, minimamente alguém naquele púlpito está em pecado. Porque vivemos uma fé sensorial. Se eu não senti arrepio, o Espírito não está lá. Se o culto não me emocionar, é porque Deus não falou. E tem outro. Se eu pequei, e gente, isso é muito sério. Não são 1, nem 2, nem 3 relatos sobre isso aqui. É um entendimento que é o seguinte, isso é do capeta. Se eu pequei, o Espírito me deixou. Achamos que o Espírito Santo de Deus se relaciona igual os homens e mulheres hoje em dia se relacionam. Um relacionamento fluido. Mas não, o Espírito não depende do seu sentimento, o Espírito não abandona você quando você tropeça, ele não se apaga quando você não o percebe.
Deus, Ele é fiel quando nós somos infiéis, mesmo quando você ou eu não sentimos, Ele está presente, mesmo quando você ou eu achamos que estamos distantes, Ele continua habitando em você. Meu amado, entenda algo, o selo é a marca de uma aliança irrevogável. Ele habita em nós. Você pecou, Ele habita em você, filho. Você não está sentindo, Ele habita em você. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia de que eu não me arrepio, de que eu não sinto calor, de que eu não sinto frio, porque eu não sinto nada, é porque eu não falo em línguas, é porque eu não sou do reteté, é porque não sei o quê, e o Espírito não está em mim. Para, Ele está em você. Não depende da sua sensação, é uma promessa de Deus, é uma verdade bíblica. Ele é fiel, Ele está aí. Creia, não em mim, mas creia na palavra de Deus. Ele está aí, filho. Agora a gente tem um desafio. O desafio é orar pedindo sensibilidade e não sensorialidade. Não é para você ficar sentindo, não, é para você estar sensível ao Espírito de Deus. Busque em oração ouvir o Espírito, mesmo quando o ambiente não está emocional. Mesmo no silêncio, mesmo no seu quarto, na leitura da palavra, mesmo que o teu vizinho esteja gritando feito um louco, teu cachorro está latindo, a máquina está lá no centrifugando, mas você não precisa de um ambiente, porque Ele habita dentro de você. O que nós precisamos é de sensibilidade. Um outro desafio: confie mais na palavra do que na percepção. Quando vier um sentimento de distância, você vai abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 13, eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. E você repita isso quantas vezes for necessário, para que você fique martelando na sua cabeça de que essa ideia de que o Espírito foi embora é do capeta, não vem de Deus. Ele ainda está aí, Ele ainda quer te usar, Ele ainda quer falar com você, ainda é capaz de mudar a sua vida. Basta você crer e viver de forma digna, como Ele deseja que você viva. E por último, nós lemos, para não entristecer o Espírito, que nós fomos selados. E no final ele diz, para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, ele termina esse versículo apontando para um dia futuro. Um dia cheio de glória. Um dia cheio de esperança. Mas o que significa redenção? Muitas vezes a gente escuta e a gente repete, sem perceber a profundidade que essa palavra carrega. A redenção, ela é basicamente o coração do Evangelho, a história de um Deus que paga o preço para resgatar aquele que Ele ama. E existem três maneiras, três óticas para entendermos a redenção. A primeira ótica é uma ótica legal, uma ótica social daquela época, que traz um significado de resgatar ou comprar de volta. A imagem, pense numa pessoa que está endividada, e aí ela pega um bem precioso de valor, vai numa loja de penhor. Aquele objeto vai ficar lá, ela vai receber um dinheiro, vai pagar a dívida, mas aquele objeto vai ficar lá até que um dia alguém venha e resgate. Na cultura hebraica, na época, existia algo parecido. Bens, terras, até pessoas poderiam ser resgatadas mediante um pagamento. Então, Paulo ele usa essa imagem para dizer o seguinte, meu amado, nós éramos escravos do pecado, mas Cristo pagou o preço pela nossa liberdade. E Paulo ainda mostra um recibo. A cruz é o recibo da nossa redenção. E o sangue de Jesus é o preço pago por nós. E é por isso que nós lemos em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes
comprados por bom preço. A segunda ótica é uma ótica nacional, é a ideia de Israel, o povo redimido por Yahvé. Para Israel, a redenção era uma lembrança constante. Israel, ele foi liberto do Egito pelo Senhor. Israel, ele foi resgatado do Egito pelo Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Paulo, ao falar de redenção, une essa antiga memória do povo, de um povo que foi escravo, de um povo que estava preso, de um povo que vivia humilhado. Ele une essa antiga memória a uma nova aliança. Paulo ele está ensinando o seguinte: o êxodo agora, a redenção agora, é uma redenção espiritual. O Espírito Santo é o selo que garante que nenhum redimido ficará no Egito deste mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós somos um único povo e o Senhor, Ele nos redimiu para que sejamos uma única nação. E quando Ele voltar, ninguém vai ficar nesse Egito aqui não, querido. Nós vamos todos para a terra prometida e vamos desfrutar de um relacionamento eterno com Deus que nos redimiu. E a terceira ótica é uma ótica relacional e espiritual. É Deus restaurando a comunhão com o seu povo. Porque a redenção, no fim das contas, ela é um reencontro. A redenção é o Pai trazendo os filhos de volta. A redenção é o Espírito Santo nos conduzindo para o lar. Paulo, ele diz que nós somos selados para esse dia. Ou seja, estamos sendo guardados para um grande reencontro eterno. Um dia, o Espírito que hoje habita em nós será o mesmo que nos apresentará diante de Cristo, como uma noiva adornada para o seu noivo. 1 Tessalonicenses 4,17. E assim estaremos para sempre no Senhor. O Espírito, ele é um selo do que já é e aponta para aquilo que um dia ainda vai ser. Enquanto esperamos o dia de redenção, ele nos capacita a viver como liberto. A última pergunta que eu te faço essa noite: estamos vivendo como redimidos ou ainda como escravos no Egito? Quando duvidamos do perdão, estamos esquecendo do preço que foi pago. Quando voltamos a velhos hábitos, estamos tentando reescravizar o que Cristo libertou. Quando vivemos como se o céu fosse distante, perdemos o senso de eternidade que o Espírito produz em nós. O desafio é olhar para o passado e lembrar que o preço Cristo já pagou. Toda vez que o inimigo tentar te acusar, filho, filha, irmão, irmã, toda vez que o diabo tentar te acusar, você declara: eu já fui comprado. O desafio é olhar para o presente e viver uma vida com propósito. Você não é propriedade deste mundo, mas você é um cidadão do reino. O selo que está em você, ou melhor, o selo que está sobre você, é um selo de realeza divina. Você é príncipe e você é princesa. O último desafio é olhar para o futuro e manter viva a esperança.
O Espírito Santo de Deus é o penhor de que o céu é real e a cada dia está mais perto. Esse dia que Paulo aponta, o dia da redenção, ele não é o fim. É o início de uma eternidade com Deus. Entristecer o espírito e viver de uma forma digna. Lembrar do selo. Tudo isso só é possível através do Espírito. Ser liberto só é possível através do Espírito. Ser regenerado só é possível através do Espírito. Viver no meio de um povo de relacionamentos fluidos, de relacionamentos que mudam de um dia para o outro, e mesmo assim caminhar de acordo com a vocação que o Senhor nos convidou, só é possível através do Espírito. Meu irmão, perdoar só é possível através do Espírito. Se perdoar só é possível através do Espírito. Liberdade só é possível através do Espírito. Pastor, mas como é que eu recebo esse Espírito? Ok, eu entendi, eu quero esse Espírito. Eu quero viver dessa forma digna. Eu quero alegrar o Espírito como é possível, somente com o Espírito Santo dentro de você. E pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para nascer de novo? É só uma oração. Mas pastor, é muito fácil. Sim. Sim, porque o preço já foi pago. É só uma oração. Mas pastor, eu não vim para cá pronto para isso. Eu ainda tenho coisas dentro da minha casa, ainda tenho coisas dentro da minha vida que não condiz com uma vida de quem vive pelo Espírito. Eu sei, porque você não tinha o Espírito. Agora você vai orar, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. O Espírito Santo vai habitar dentro de você e Ele vai te instruir. Mas pastor, eu não estou pronto para largar a mão disso. Você nunca estará pronto se o Espírito não habitar dentro de você. Porque Ele é quem vai te convencer, meu amado. O meu papel como pastor é te orientar. É o Espírito quem te convence. É o Espírito que transforma. Foi o mesmo Espírito que me transformou. Ele está disponível essa noite. É só uma oração. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os olhos e abaixar suas cabeças. Nós vamos orar. Nós fechamos os olhos para que nada tire a nossa atenção. Baixamos as nossas cabeças de uma forma que nós estamos demonstrando que a conversa agora é você e Deus. Não é com ninguém do seu lado, da sua frente. Nós vamos fazer uma oração. E a partir dessa oração, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você. E você não precisa orar em voz alta. Você pode orar aí, é você e o Senhor dentro do seu coração. Feche os olhos e ore assim, dentro do seu coração. Santo Deus, eu entendi a sua mensagem. Eu entendi que o Senhor me comprou. E Pai, eu não sabia que o Senhor me valorizava desse jeito. Eu não sabia que o Senhor me amava desse jeito. E Pai, constrangido por esse amor, eu me entrego a Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu futuro ao Senhor. Pai, eu clamo, Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim. Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor governe a minha vida. E que a partir de agora venhamos a viver
uma nova relação de intimidade, de paternidade, de santidade e uma relação eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém.